Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube, Professora Madalena Coatio. E só para te lembrar, toda terça e toda quinta, às 20 horas, tem um vídeo novinho aqui para você. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho da aprovação para você não perder nenhuma aula. Bom, o material, gente, das minhas aulas, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Mas se você quer ter acesso ao material com antecedência, corre lá no meu canal do Telegram, Professora Madalena Coatio, porque eu sempre coloco lá com antecedência. Hoje nós vamos estudar as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. E eu vou te falar uma coisa, aqui no meu canal tem uma maratona com todas as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, do ensino médio, da EJA, todas para você. Então assiste a aula de hoje, mas também maratona a playlist, tá certo? Pega seu material e vem para a aula. Enquanto isso, vai deixando aí o seu like, porque quando você deixa o seu like, eu entendo que você está gostando. E o YouTube entende que este é um conteúdo de valor. Pega o material e vem para a aula e vamos estudar as DCNs. As diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, elas foram instituídas por meio da resolução da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, resolução de número 4 de 2010. Gente, a resolução ela é muito antiga, de 2010, então tem muitos artigos na resolução, as DCNs gerais, que estão desatualizados. Então, via de regra, as bancas não têm cobrado aquilo que está desatualizado, porque de 2010 para cá, a LDB mudou tanto, né? Então, bora lá, pega o material e vamos responder aqui as questões. Vamos começar aqui com a questão de número 1. Em seu texto, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica elencam as modalidades da educação básica. Dentre elas estão: educação especial é uma modalidade? É. Educação escolar indígena? Também. Educação básica do campo? Também. Educação profissional e tecnológica? Também. O resultado da somatória dos números correspondente às afirmações corretas é, bora somar? 4 e 3, 7, 9, 10. Letra E. Gente, presta atenção aqui, ó. Essas aqui são as modalidades que estão nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, tá? Que é a resolução 4 de 2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Quais são as modalidades? Educação de jovens e adultos, a educação à distância, a educação especial, a educação do campo, a educação quilombola, a educação indígena e a educação profissional e tecnológica. Então, essas são as modalidades que constam nas diretrizes curriculares nacionais gerais. Mas eu quero te lembrar que, recentemente, a LDB, Lei 9394/96, foi alterada e a LDB instituiu uma outra modalidade, que é a educação bilíngue de surdos. Então, presta atenção, a educação bilíngue de surdos é uma modalidade da educação brasileira, tá? É uma modalidade, mas não consta das diretrizes curriculares nacionais gerais, porque as diretrizes são de 2010. O que consta das diretrizes são essas modalidades aqui. Tudo bem? Próxima. Para as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, os processos avaliativos no ensino fundamental são parte inicial do processo? Não, gente.
A avaliação não é parte inicial do processo. Final do processo de aprendizagem? Também não é isso que as diretrizes dizem. A integrante do currículo? É isso que as diretrizes dizem. As diretrizes vão dizer que os processos avaliativos lá no ensino fundamental integram o currículo do ensino fundamental. Vamos ver por que não é a letra D. De um processo de julgamento de valor, as diretrizes não vão falar que a avaliação é para julgar, tá? E da distinção entre bons e maus estudantes, isso muito menos, né? Aqui a banca viajou legal, né? As diretrizes não vão falar que os processos avaliativos é para distinguir bons alunos e maus alunos, tá bom? Bom, então, à luz das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, os processos avaliativos no ensino fundamental são parte integrante do currículo. Questão 3. Sobre as diretrizes curriculares nacionais, podemos afirmar como alternativa correta: A, que são apenas orientações, não precisam ser consultadas e nem seguidas. Gente, as diretrizes, elas precisam ser seguidas, tá? Elas devem ser consultadas e, obviamente, para serem aplicadas. B, são componentes do planejamento docente, mas não precisam ser considerados legalmente quando da consulta à organização dos currículos, por exemplo. Também não é a letra B, tá? Que as diretrizes não precisam ser consideradas legalmente, as diretrizes têm sim que ser consideradas legalmente. C, são aparatos legais que conjugam as diretrizes da educação nacional, organizada por modalidades de ensino, currículo e corroboram com o planejamento docente. Gente, essa é a questão certa, tá? Essa que a gente vai marcar. As diretrizes curriculares nacionais, elas são aparatos legais que vão estabelecer linhas gerais, diretrizes, que vão estabelecer linhas gerais. As diretrizes são organizadas pelas modalidades de ensino, vão falar de currículo, vão falar de avaliação e tudo isso corrobora e tudo isso ajuda no nosso planejamento. Vamos ver por que não é a letra D. Diretrizes curriculares nacionais não existem mais no cenário educacional, elas existem, estão vivinhas. E vamos ver por que não é a letra E. Existem apenas as diretrizes estaduais de educação somente? Claro que não, porque nós temos as diretrizes nacionais. E aqui está dizendo que só existem as estaduais. Não, existem as diretrizes nacionais. Vamos lá, olha aqui. As diretrizes curriculares nacionais, gente, elas existem. E a BNCC também existe. Então, professora, quando a BNCC nasceu, as diretrizes continuaram existindo? Quando a BNCC nasceu, as diretrizes continuaram existindo. Uma não anulou a outra não, tá bom? Então, as duas existem. Então, vamos lá. As diretrizes, elas vão dar a estrutura. As diretrizes é como se fosse o esqueleto, vai dar a estrutura. E a BNCC é o recheio, dessa estrutura. Por quê? Porque a BNCC vai dar o detalhamento de conteúdos e competências. As diretrizes curriculares, elas não vão detalhar conteúdos, não vão detalhar competências. Quem vai fazer isso é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E aqui no meu canal, corre lá na playlist, tem muita aula de BNCC para você, um curso montadinho para você de BNCC, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, gente, as diretrizes, ambas diretrizes e DCNs. Desculpe, as diretrizes, que são as DCNs, e a BNCC. Ambas existem, ambas estão valendo. Uma não anulou a outra, tá bom? Uma complementa a outra. Então, as diretrizes,
elas são esqueleto, são linhas gerais. As diretrizes vão dar a estrutura. E a BNCC é o recheio dessa estrutura, porque a BNCC vai dar o detalhamento vai dar o detalhamento de conteúdos e de competências. Eu vou deixar aqui limpinho para você, dar um print para você anotar. E quando você estiver nos assistindo, faz um videozinho, nos marque lá nas redes sociais. Meu Instagram é @MadalenaCoatio. Questão 4. Não é um objetivo das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Gente, esses objetivos, eles caem demais, tá bom? Vamos lá. Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional. Este é um objetivo? Sim, este é um objetivo. As diretrizes, ela tem esse objetivo de sistematizar os princípios, as linhas gerais que estão na Constituição, que estão na LDB, e tudo isso vai ser traduzido em orientações que, evidentemente, buscam assegurar a formação básica comum em todo o território nacional. B. Estimular a reflexão crítica e propositiva. Propositiva de propor, tá? Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do PPP, do Projeto Político-Pedagógico da Escola de Educação Básica. É um objetivo? Sim, é um objetivo. As diretrizes, as diretrizes gerais, ela tem esse objetivo de estimular a reflexão crítica propositiva. Não basta ficar refletindo, tem que propor também. E essa reflexão crítica e propositiva vai ajudar, vai nos embasar para a gente formular, para a gente executar e avaliar o PPP da escola. Lembrando, gente, as diretrizes curriculares nacionais, elas são obrigatórias para todos os sistemas de ensino, para todas as escolas, sejam escolas públicas, sejam escolas privadas. Vamos ver a letra C. Orientar os cursos de formação inicial. Que são os cursos de formação inicial? Os cursos lá da faculdade. E continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados e orientar as escolas que os integram. Isso aqui é um objetivo? Sim, isso aqui é um objetivo. As diretrizes gerais, elas têm esse objetivo de orientar os cursos de formação inicial, que são as nossas licenciaturas, que é o curso que nos forma como professor. Orientar os cursos de formação continuada. Orientar os sistemas educativos, seja o sistema de educação municipal, seja o sistema estadual de educação, seja o sistema de educação aqui do Distrito Federal e também orientar as escolas. E vamos ver a letra D. Medir e comprar, deve ser comparar, né? Medir e comprar os resultados apresentados por cada unidade escolar, criando programas de incentivo e premiação àquelas que mais se destacarem ao final de cada ciclo. Gente, é essa que a gente vai marcar. O que a gente vai marcar aqui não é um objetivo. Então, as diretrizes não vão falar nada de medir, de comparar resultado de escola, tá? Incentivar e premiar as escolas que mais se destacam. Não diz nada disso, tá certo? 5. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, respeitadas as marcas singulares antropoculturais que as crianças de diferentes contextos adquirem, os objetivos da formação básica
definidos para a educação infantil prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, de tal modo que os aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social sejam priorizados na sua formação, complementando a ação da família e da comunidade, e ao mesmo tempo ampliando e intensificando gradativamente o processo educativo com qualidade social. Sobre os procedimentos a serem adotados para atingir tais objetivos, analise as afirmativas a seguir. 1. Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E aí, gente, esse é um dos procedimentos, ó, que a questão está perguntando, ó, quais são os procedimentos que se deve adotar para atingir esses objetivos. Está aqui, desenvolver a capacidade de aprender. Sim, a gente tem que desenvolver a capacidade de aprender nos nossos alunos. E tendo como meios para desenvolver essa capacidade de aprender o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Beleza. 2. Desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E aí, gente? A gente tem que desenvolver a capacidade dos meninos aprenderem para que eles adquiram conhecimentos, habilidade e formem atitudes e valores também. E vamos ver a 3. Compreender o ambiente natural e social. Compreender a economia, as artes, a cultura, os direitos humanos e os valores em que a sociedade se fundamenta. Os meninos têm que compreender tudo isso, gente. Tem que compreender tudo isso e nós vamos marcar a letra A. Todos esses são procedimentos que a gente deve adotar para atingir os objetivos que constam aí do nosso enunciado. Próxima questão. Tendo por base as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, analise as seguintes assertivas sobre o ensino fundamental. A carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de 1.200 horas-aulas, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. E aí, gente, tá certo ou tá errado este item? Este item, gente, ele tá errado, tá? O erro tá aqui, ó. A carga horária mínima anual do ensino fundamental será de 800 horas, que deverão ser distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. 2. No ensino fundamental, a frequência dos estudantes é compulsória. Professora, o que é compulsória? Compulsória é obrigatória. Sim, o ensino fundamental, ele é obrigatório, né? A educação básica, obrigatória e gratuita, compreende a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Logo, a frequência no ensino fundamental, ela é compulsória, obrigatória. 3. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. E aí, gente? E o item 3? Sim, o ensino fundamental ele tem a duração de 9 anos,
compreende a faixa etária dos 6 aos 14 anos. Lembrando que essas idades não são idades fixas, tá? Porque o aluno pode reprovar, ele pode entrar na escola mais tarde, ele pode abandonar e voltar depois, tá? Mas compreende aí a faixa etária dos 6 aos 14 anos, lembrando que não são idades fixas. E o ensino fundamental também se estende àquelas pessoas que não puderam concluir o ensino fundamental na idade própria. Quem é essa galera? A galera da EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos. Então, o que a gente marca aqui? Nós vamos marcar a letra D de dado, né? O item 2 e o 3 estão corretos. E aí? Tá gostando da aula? Então, deixa o seu like. Para de murrinhagem de like, gente. Para de murrinhagem de like. Aluno que quer passar, sai disparando like aqui na aula da professora Madalena Quatro e bora para outra questão. 7. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica destacam que a comunidade escolar deve assumir o PPP, o Projeto Político Pedagógico, não como peça constitutiva da lógica burocrática, menos ainda como elemento mágico capaz de solucionar todos os problemas da escola. Mas a comunidade tem que considerar o projeto político pedagógico como uma instância de construção coletiva que respeita os sujeitos das aprendizagens. Quem são os sujeitos das aprendizagens? Os alunos, entendidos como cidadãos de direitos à proteção e à participação social, de tal modo que, gente, aqui no meu canal nós temos aulas sobre projeto político pedagógico, tá? Então, vai lá na playlist e assiste as aulas de PPP. Vamos lá. 1. Estimule a leitura atenta da realidade local, regional e mundial, por meio da qual se podem perceber horizontes, tendências e possibilidades de crescer, de se desenvolver. Então, gente, as diretrizes curriculares nacionais que entendem que os nossos alunos são sujeitos da aprendizagem, que são cidadãos de direitos. As diretrizes devem estimular essa leitura atenta da realidade local, regional, da realidade global, mundial, para que os nossos alunos abram os horizontes e tenham possibilidades de se desenvolver. Certinho. 2. Esclareça o papel dos gestores da instituição, da organização estudantil, como o Grêmio, por exemplo, e dos conselhos comunitários, conselho escolar, conselho de classe, conselho de pais e outros. E aí, gente? As diretrizes, elas buscam esclarecer o papel de todo mundo aí da comunidade escolar? Sim, também. Lá nas diretrizes curriculares nacionais tem um capítulozinho lá da gestão democrática. E vamos ver o 3. Preserve a clareza sobre o fazer pedagógico em sua multidimensionalidade, em suas múltiplas dimensões, prevendo-se a diversidade de ritmo de desenvolvimento dos sujeitos das aprendizagens e caminhos por eles escolhidos. E aí, gente, quem são os sujeitos da aprendizagem? Os nossos alunos. Sujeitos das aprendizagens são os nossos alunos. Vamos lá. Então, as diretrizes buscam preservar essa clareza sobre o fazer pedagógico. O que é o fazer pedagógico? Sobre o nosso trabalho pedagógico. Nas múltiplas dimensões desse trabalho pedagógico, sim. E as diretrizes também vão prever a diversidade
dos nossos alunos, a diversidade dos sujeitos de aprendizagem. Vai prever a diversidade dos ritmos de aprendizagem. Cada um aprende em tempos diferentes. Então, o que está correto e o que a gente marca? Tudo está certo, a gente marca a letra E. Questão 8. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica salientam que no ensino fundamental e no médio, a figura da promoção e da classificação pode ser adotada em qualquer ano, série ou outra unidade de percurso escolhida, exceto no primeiro ano do ensino fundamental. Essas duas figuras fundamentam-se na orientação de que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios, exceto. Ou seja, a gente vai marcar aquilo que não é um critério, tá? Da verificação do rendimento escolar, da avaliação dos meninos. Vamos lá. Letra A. Avaliação somativa do desempenho do estudante, com ênfase nos aspectos quantitativos obtidos através dos resultados das provas finais. E aí, gente? Esse vai ser o exceto, tá? Então, a verificação do rendimento escolar não contempla, as diretrizes não vão falar que tem que ter uma avaliação somativa, que tem que dar ênfase nos aspectos quantitativos. Não, gente! A ênfase é nos aspectos qualitativos, obtido lá nas provas finais. Então, muito pelo contrário, a verificação do rendimento escolar tem que ser processual, tá? E os aspectos qualitativos têm que estar acima dos quantitativos. Então, o exceto é a letra A. Mas vamos ver as demais. Possibilidade de aceleração de estudos. Possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar. Contempla, né? Os meninos ali que estão com atraso escolar, eles têm direito aí aos programas de aceleração da aprendizagem. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito também contempla, né? Aqueles estudos que nós concluímos podem ser aproveitados? Podem. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Os alunos eles podem avançar nos cursos, avançar nas séries, irem para outras séries, sim, eles podem ser empurrados para outras séries. Eles podem sim ser avançados, é claro que isso tem que ser feito com muita responsabilidade mediante a verificação do aprendizado. E vamos ver a última. Obrigatoriedade de apoio pedagógico destinada à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de rendimento escolar a ser previsto no regimento escolar. Sim, as diretrizes, né, curriculares, quando falam da verificação do rendimento escolar, contempla este critério, que é o critério da recuperação contínua e concomitante, a recuperação ao longo do processo. Então, a única que vai ser o exceto, que não está contemplado na verificação do rendimento escolar, como eu já falei, é o que está na letra A. Meu povo, enquanto eu tomo a minha água, eu quero que você deixe o seu like e deixe um comentário também. Eu sempre leio e curto lá, tá bom? Então, deixa o seu comentário. Bom, eu vou perguntar para você, que conteúdos você quer que eu aborde aqui no meu canal? Diz aí nos comentários, professora, dá uma aula de... Escreve aí, qual é o conteúdo? Deixa eu pegar minha água. Pronto? Já deu chuva de likes? Bora continuar.
Questão de número 9. Considerando-se a resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, a Resolução 4 de 2010, que estabelecem as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, sobre as formas para a organização curricular, marque C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. E aí, já assinalou? Já fez? Vocês têm que fazer o material com antecedência, hein, gente? Eu deixo lá no meu canal do Telegram. Pega com antecedência e responde. Vamos ver aqui o primeiro parênteses. Ah, tem um tópico aqui que cai demais em prova, tá? Eu vou sinalizar para você. A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. E aí, gente, a transversalidade é o que está aqui neste parêntese? Sim, a transversalidade é uma forma da gente organizar o nosso trabalho pedagógico, o nosso trabalho didático, em que nós vamos trabalhar temas, que são temas, assuntos, né? Os temas transversais. Nós vamos trabalhar temas, nós vamos trabalhar eixos temáticos que vão estar integrados às disciplinas. Então, está certo. Próximo, a transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas se complementam, rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. E aí, gente, me digam, a transversalidade difere da interdisciplinaridade? A transversalidade, ela difere da interdisciplinaridade, eu já vou falar por quê. Mas as duas se complementam? Sim, as duas se complementam. E as duas rejeitam a concepção de um conhecimento como algo estável, pronto e acabado. Então, essa daqui também está certa. Próximo, a interdisciplinaridade. Professora, eu tenho muita dúvida em interdisciplinaridade. Tem? Aqui no meu canal tem aula. Gravei esses dias, acho que semana retrasada, aula de interdisciplinaridade para você, hein? Vai lá assistir. Vamos lá. A interdisciplinaridade refere-se à dimensão didático-pedagógica e a transversalidade, a abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. E aí, gente, este item está errado. Está invertido. Está invertido. Isso cai demais em prova. Demais. Eu vou mostrar aqui para você uma figurinha que eu fiz para você gravar. Isso aqui cai demais em prova, do jeito que está aqui, ó. A interdisciplinaridade, gente, é a abordagem epistemológica. E a transversalidade é a dimensão didático-pedagógica. A gente vai marcar a letra E. Olha aqui, ó. Transversalidade é a dimensão didático-pedagógica. E a interdisciplinaridade é a abordagem epistemológica. Professora, o que é episteme? Episteme é conhecimento. Logia é estudo. Então, abordagem epistemológica. Episteme é conhecimento, logia é estudo, estudo do conhecimento. E o que são objetos de conhecimento? Conteúdo. É o nome chique para conteúdo. Então, vocês têm que gravar isso aqui, porque isso aqui cai demais em prova. E cai, via de regra, do jeito que está na questão.
anterior. Eles trocam, as bancas trocam, tá? As bancas trocam. Colocam transversalidade como abordagem epistemológica e não é, e interdisciplinaridade como dimensão didático-pedagógica, que também não é. A transversalidade, olha a boquinha da professora, a transversalidade é a dimensão didático-pedagógica. E a interdisciplinaridade é a abordagem da episteme, é a abordagem do conhecimento, é a abordagem epistemológica. 10. A resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, número 4, de 2010, a qual define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, estabelece para esse nível da educação escolar a centralidade do educando, como pessoa em formação, a sua essência humana. Com essa perspectiva, em seu artigo 6º, essa resolução afirma ser necessário que a educação básica considere as dimensões do educar e do cuidar. Gente, isso cai demais, tá? As diretrizes curriculares nacionais vão considerar essas duas dimensões, do educar e do cuidar. A gente cuida educando e educa cuidando, em toda a educação básica. E as diretrizes também vão falar que a centralidade do processo educativo é o educando e sua aprendizagem. Bora para a questão. Assinale a alternativa que contempla de forma correta o disposto no artigo 6º da citada resolução. A dimensão do cuidar deve preponderar na educação infantil, diminuindo em importância ao longo do ensino fundamental, acabando por extinguir-se no ensino médio. Acabei de falar, gente. A dimensão do cuidar tem que estar em toda a educação básica, infantil, fundamental e médio. O item está errado, porque está dizendo que a dimensão do cuidar prepondera na educação infantil, depois perde importância no fundamental e acaba no ensino médio. A dimensão do cuidar tem que estar em toda a educação básica. B. A dimensão do cuidar deve predominar na educação infantil, mas é necessário introduzir a do educar após a creche, lá na etapa da pré-escola. Gente, a dimensão do cuidar e do educar. Acabei de falar, a gente cuida educando e educa cuidando, em toda a educação básica. Então, aqui na questão B, está errada por quê? Porque está dizendo que a dimensão do cuidar predomina na educação básica. Não, gente. Ou predomina na educação infantil. Não tem que predominar na educação infantil. Tem que estar em toda a educação básica. C. A dimensão do educar deve somar-se à do cuidar no ensino fundamental e manter-se ao longo do ensino médio. E manter-se ao longo do ensino médio. E aí, gente, uma não é que se soma à outra. Não vou falar a palavra, senão vou dar a resposta, tá? E também não é só ensino fundamental e manter-se ao longo do ensino médio. É em toda a educação básica. Não é isso que o artigo 6º diz. Letra D. É importante que a dimensão do cuidar seja exclusiva na creche e prepondere na pré-escola. Novamente, a dimensão do cuidar não é exclusiva na creche. A dimensão não tem que preponderar na pré-escola. A dimensão do cuidar tem que estar presente em toda a educação básica. Bom, a letra certa é a letra E. Isso cai demais em prova. Cai demais em prova. Cai demais em prova. Vou colocar aqui em amarelo. É necessário considerar as dimensões do educar
e do cuidar em sua inseparabilidade. Então, a dimensão do cuidar e do educar, elas são inseparáveis. A gente cuida educando e educa cuidando. Então, nós vamos marcar aqui a letra E. Presta atenção. As diretrizes, elas vão defender o conceito de qualidade social. Elas vão dizer que a centralidade do processo educativo são os meninos, é o estudante e a aprendizagem. E vai dizer que na educação básica se tem que considerar a inseparabilidade do cuidar e do educar. Isso aqui cai demais em prova, por isso que eu fiz esse destaque. Anote aí no seu caderno, tá certo? Bora lá! 11. Analise as afirmativas abaixo de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 7 anos de idade. E aí, gente, o item 1 está certo ou está errado? Me diga aí, o item 1 está errado. Por quê? Porque a educação infantil, ela só vai até 5 anos. Ela é de 0 a 5 anos. Na creche, 0 a 3 anos. E na pré-escola, 4 e 5 anos, tá? 2. É obrigatória a matrícula na pré-escola de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. E aí o 2? O 2 está certo, gente. A educação básica obrigatória compreende a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio. Então, quando as crianças completam 4 anos, elas devem ser matriculadas na pré-escola obrigatoriamente. Mas aí, gente, tem uma data de corte, que é o dia 31 de março. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui o ano de 2024. As crianças que completarem 4 ou 5 anos até o dia 31 de março de 2024, elas vão ser matriculadas em 2024 na pré-escola. Até. Agora, as crianças que completarem agora em 2024, 4 ou 5 anos depois do dia 31 de março, deixa eu arrumar esse até. Depois do dia 31 de março, aí elas só vão ser matriculadas no ano seguinte. Então, vamos supor que a criatura faça aniversário no dia 1º de abril de 2024. A criança fez 4 anos. Aí ela vai ser matriculada na pré-escola somente em 2025. Que nós temos uma data de corte. Então, as crianças que completam 4 anos até o dia 31 de março daquele ano, ela vai ser matriculada naquele ano na pré-escola. As crianças que completam a partir do dia 1º de abril para frente, 4 anos, elas só vão ser matriculadas na pré-escola no ano seguinte. Vamos continuar a questão. Então, essa aqui está certa. Essa aqui está errada, essa aqui está certa. É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de, no mínimo, 4 horas diárias e em tempo
integral, a jornada com duração igual ou superior a 12 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na escola. E aí, gente, esse item 3 para você tá certo ou tá errado? O que você me diz aí, gente? Esse item 3. Vamos lá, deixa eu perdidinho aqui. E aí, o item 3? O item 3, gente, está errado. Misericórdia, gente, 12 horas. Cadê aqui? Nunca precisou. A jornada integral é de 7 horas, tá? E não de 12 horas. Misericórdia. Vamos ver a 4. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Certinho, tá? Deu a idade de 6 anos, as crianças vão para o ensino fundamental. Tá? Não tem pré-requisito. Mas o menino nunca se matriculou na educação infantil. Vai para o ensino fundamental? Vai para o ensino fundamental. E vamos ver a 5. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próxima às residências das crianças. Sim, as vagas deverão ser oferecidas próximas à residência das crianças. Então, a gente vai marcar a letra C. Ó, o que as diretrizes vão considerar como tempo integral? Seja turno e contraturno ou um turno único, com jornada escolar de 7 horas, no mínimo, durante todo o período letivo. Então, gente, a jornada integral, ela pode ser turno e contraturno, manhã e tarde, ou pode ser um turno único, com jornada de 7 horas, no mínimo, durante todo o período letivo, e não, como disse a questão, 12 horas. Misericórdia. Com relação às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, julgue os itens a seguir. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e a BNCC são documentos divergentes, apesar de ambos serem elaborados com o objetivo de orientar o planejamento das aulas. Já falei isso aqui hoje. E aí, gente? O item está errado, né? Por quê? Porque as diretrizes e a BNCC não são divergentes, são complementares, são convergentes e não divergentes. 13. Estamos terminando. Gente, deixa o seu like, chuva de likes, para de murrinhagem de like e inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque toda terça e toda quinta, nesse mesmo bate-canal, a gente se encontra. Bora lá! De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a BNCC e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a escola tem autonomia para tomar decisões didático-pedagógicas que sejam condizentes com o contexto sociocultural local em que está inserida. E aí, gente, questão muito fácil essa. Sim, de acordo com a LDB, com a BNCC, com as DCNs, as escolas elas têm autonomia para montar, para propor seu projeto político-pedagógico, para tomar suas decisões didático-pedagógicas, claro que obedecendo toda a legislação. A escola ela tem autonomia, mas a escola não é soberana. A escola não pode sair passando por cima das leis, não. A escola tem que obedecer à LDB, à Constituição, o ECA, a BNCC, as DCNs, mas sim, a escola tem autonomia para tomar suas decisões didáticos, pedagógicas, de acordo com a sua realidade social e cultural. 14. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica articulam princípios, fundamentos e procedimentos afins, com vistas a orientar
as políticas públicas educacionais dos estados, do DF e dos municípios, bem como dos projetos político-pedagógicos das próprias escolas. E aí, gente? Certinho, tá? Aqui nós temos duas DCNs. As DCNs do ensino fundamental, de 9 anos, e as DCNs gerais. Então, ambas vão articular princípios, fundamentos, procedimentos, ambas vão orientar as políticas de educação, tanto dos estados, dos municípios, como do DF. E ambas vão orientar o projeto político-pedagógico das escolas. É isso. As diretrizes, sejam do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio, sejam as diretrizes gerais, elas vão orientar as políticas de educação dos estados, dos municípios, do DF, vão orientar o projeto PPP, o projeto político-pedagógico das próprias escolas. E as diretrizes, elas são obrigatórias para todos os sistemas de ensino. As diretrizes, elas são obrigatórias para todas as escolas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Próxima e última. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, a educação indígena e a educação especial são exemplos de modalidades de educação do sistema educacional brasileiro. E aí, meu povo, fizemos uma questão sobre modalidades, acho que foi a questão de número 1, né? Me diga aí, tá certo ou errado? A EJA é uma modalidade? É. A educação indígena é uma modalidade? Também. E a educação especial também é uma modalidade? Também é uma modalidade. Meu povo, terminamos. Lembrando que aqui no meu canal nós temos uma maratona com todas as DCNs. Corre lá na playlist Maratona as DCNs. Tem DCNs da educação infantil, do ensino fundamental, da EJA, tem DCNs de tudo quanto há, tá certo? Vai lá maratonar, porque as minhas aulas são melhores do que Netflix. E outra coisa, gente, tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque todo mundo passa em concurso público e o próximo vai ser você. Beleza, meu povo? Se liga, porque toda terça e toda quinta a gente tem aula aqui no meu canal.